certo? E vamos iniciar aqui a nossa terça-feira, tá certo? Antes de iniciar a correção, a explicação, eu queria, eu estava pensando aqui, né, em lançar um, um desafio para vocês. Depois eu explico mais isso, mas primeiro de português, que eu estava pensando, eu não sei como é que isso seria possível. Eu acho que tem que ser individual mesmo. Mas, por exemplo, para a gente fixar mais esse conteúdo, né? Que é a oração subordinada, substantiva, adverbial, eu queria fazer tipo como se fosse uma competição aqui. Para isso, o que é que vocês iriam ter que fazer? Iriam ter que revisar, né, a matéria que já foi dada e não iam poder usar o livro. Mas isso eu não teria como controlar. Obviamente, na sala de aula eu teria, né? Mas cada um na sua casa eu não teria como controlar. Iria dar consciência de cada. Boa tarde. Iria dar a consciência de cada um de vocês, né? Não pescar, mesmo estando em casa. Né? Então, eu iria. Isso seria uma forma de revisar a matéria de uma forma assim, mais interativa. Ao invés de eu falando e eu estar sempre falando, vocês iriam participar dessa aula, tá certo? Vocês iriam participar como? Eu iria trazer as orações, como a gente fazia na sala. E iríamos ver quem mais acertava. Se fosse de equipe, ia ser legal, mas não tem como ser equipe, porque o chat todo mundo vê, então como é que a equipe iria, né, entrar em um consenso e responder? Não teria como. Então, essa competição iria ser particular, né, individual. A gente poderia até fazer valendo algum prêmio, tá certo? Não sei como é que vocês iriam, como é que eu iria entregar esse prêmio a vocês, mas iria ser bem legal, tá certo? Eu disponibilizaria um prêmio e, e vocês iriam fazer isso. Porém, ponto, não tem como ser ponto, tá certo? Eu posso falar com o Robério a respeito disso, se pode ser, tá certo? Porque seria mais fácil, né? Porque se fosse algo físico, eu teria que entregar a vocês. A gente marcaria um local e eu entregaria esse prêmio a vocês. Posso perguntar, tá certo? Se tem como, mas seria como? Seria apenas uma pessoa que iria ganhar, obviamente, e seria a pessoa que respondesse no chat primeiro e acertasse mais perguntas. Claro, seria o ganhador. Vou ver como é que eu faço isso, tá certo? E eu vou decidir se vai ser nota, eu acho que não pode, ou se vai ser um prêmio físico, simples, obviamente, tá certo? E eu vou dizer para vocês quando é que vai ser essa competição, mas eu quero a palavra de vocês que vocês não vão pescar, viu? Não vou usar livro, porque isso é corrupção, não pode, tá certo? Vocês vão estudar e vão competir entre si. Agora, né, vamos lá ao que nos interessa hoje, que é a nossa correção, na página 172. Vou pensar como vai ocorrer, tá certo? Essa competição aqui entre vocês. E eu aviso o dia, mas vai ser essa semana ainda, tá certo? Vamos lá. Página 172. Só 5, né, Letícia? Precisa nem fazer o simulado. Página 172. Pronto, vamos lá. Primeira questão. Quem é que lê aí essa primeira questão para mim, da página 172? Eu, tio. Pronto, pode ler, Letícia, por favor. Assinale o item que indica corretamente a relação semântica dos elementos destacados nos períodos a seguir. 1. Parece que quanto mais estudo, menos sei. Pronto. Parece que quanto mais estudo, menos sei. Página 172. Stephanie.
Nessa oração, pessoal, aí, quanto mais estudo, parece que quanto mais estudo, menos sei. É o quê? Então, a ideia de proporção, modo, explicação, tempo ou de alternativa? O que é que vocês colocaram? Letra A, B, C, D ou E? Correto, viu? Exatamente, letra A. Dá uma ideia de proporção. É segunda oração. Letícia? Ele pode sair desde que termine a prova. E aí, ele pode sair desde que termine a prova. Dá uma ideia de quê, pessoal? Condição. Exatamente. Todo mundo colocou condição, né? A maioria está correta. É uma condição. Se ele terminar a prova, né? Ele vai sair. Ele pode sair. É uma condição. Muito bem. 3. Como diz a música, só o tempo muda um coração. Dá uma ideia de quê? Isso aí. Vamos lá. Modo, causa, finalidade, conformidade ou meio? Exatamente. Conformidade. É como se ele estivesse dizendo assim: conforme diz a letra da música, né? Só o tempo muda o coração. Um coração. Então é conformidade. Correto. Muito bem. 4. Para que não restasse dúvida, consultou um médico. E aí? Modo, causa, finalidade, lugar ou meio. Correto, pessoal? Letra C, finalidade. Ele chamou o médico para quê? 172, João Lucas. Para que não restasse dúvida. Então, a finalidade de ele consultar um médico foi para não restar dúvidas. Tá certo? 5. À medida que as horas passavam, ela ficava mais calma. À medida que as horas passavam, ela ficava mais calma. E aí? Modo, causa, finalidade, proporção ou conformidade? Correto? Muito bem. Letra D. Isso mesmo. Correto. Proporção. Vamos lá, 6, né? Da questão 1. Agimos de acordo com nossa educação. E aí? Agimos de acordo com nossa educação. Modo, causa, finalidade, proporção ou conformidade? Correto? Correto, João Lucas. Conformidade. Por exemplo, agimos, né, conforme a nossa educação. Agimos de acordo com a nossa educação, conforme a nossa educação. Então, dá uma ideia de conformidade mesmo. Muito bem. Segunda questão. Reduz a oração destacada. Vamos aí observar as orações reduzidas, tá certo? Como é que ficaria? Como é que ficaria uma oração adverbial reduzida, na sua forma reduzida, tá certo? Vamos lá. Letícia vai continuar lendo? Pode ser. Pode ler. Convém que se corrijam as provas o mais rápido possível. E aí, como é que ficaria essa oração reduzida? Eu expliquei para vocês, né, que essas orações reduzidas, elas sempre vêm com o verbo no particípio ou no particípio, no gerúndio, ou no modo indicativo. E outra coisa, um detalhe, elas vêm sem a conjunção, tá certo?
Pronto. A Sara colocou. Convém que as provas sejam corrigidas rapidamente. Vamos tentar reescrever essa frase aí sem usar o que, pessoal? E usar o verbo, vamos ver qual é o verbo. Convém que se corrijam as provas o mais rápido possível. Qual é o verbo aí dessa frase? Vamos pegar o verbo. Pronto, corrigir. Então, vamos usar o verbo no modo aí que a Letícia colocou, corrigir. Como é que ficaria esse verbo? Essa frase, usando corrigir, sem a presença da preposição. Ítalo, a tua oração está correta? Tu iria só trocar a correção pelo verbo no modo indicativo, tá certo? Como a Letícia colocou. Então, ficaria como a Gisele colocou aí mais embaixo. Convém corrigir as provas o mais rápido possível. Lembrem, pessoal, sempre desse detalhe. Podem pegar aí pelo que a Gisele colocou, certo? Está correto. Lembrem desse detalhe, sem a conjunção, certo? E o verbo ou no modo indicativo, ou no particípio, ou no gerúndio. Ou seja, corrigir, nesse exemplo, corrigindo ou corrigido, vai depender muito aí da frase, tá certo? Vamos lá, letra B. Pode ler, Letícia. É preciso que se encontrem soluções. Pronto, vamos lá tentar reduzir aí essa frase. Como é que ela ficaria reduzida? O verbo é encontrar e a frase toda. Ela é como? Isso, Sara. Isso, Letícia. Pronto, ficaria dessa forma. Tá certo? É preciso encontrar soluções. É isso mesmo, João Lucas. É preciso encontrar soluções. A frase fica exatamente assim, né? No modo reduzido. Agora vamos à letra C. Quando as máquinas novas chegarem, poderemos produzir mais. Pronto. Observem aí que vocês têm que reduzir essa parte em negrito. Quando as máquinas novas chegarem. Como é que poderia ficar, pessoal? Só uma dica. Não usem o quando, tá certo? Para iniciar a frase. Sara, uma dica para vocês todos, tá certo? Sempre vocês vão usar o verbo, como o verbo aí, né? Que a Sara colocou, o verbo chegar, chegarão. Vocês têm que usar esse verbo ou terminado em AR, é uma dica, tá certo? Ou terminado em AR, dependendo da frase, ou terminado em DO, em O, ou NDO, no gerúndio, tá certo? Então, vamos lá. Ó, quando as máquinas novas chegarem, poderemos produzir mais. Essa questão é um pouquinho, não vou dizer que é difícil, mas ela é realmente um pouquinho complicada, tá certo? Vamos lá. Essa frase ficaria aí. O verbo. Vamos pensar, pessoal, no verbo chegarão, no verbo chegar, para essa frase. Como é que poderia ficar? Hum? Observem que na letra A, né, o verbo terminou em R. Na letra B, o verbo terminou em AR, né, que é o verbo encontrar. E na letra C, ele vai ficar no gerúndio. A dica que eu dou para vocês é procurem colocar esse verbo no gerúndio. Vocês vão chegar à resposta. Tia, não lembro o que é gerúndio. Gerúndio é o verbo terminado em N, D, O. Tá certo?
Como é que ficaria aí o verbo chegarão, chegar, chegando? Muito bem. Isso mesmo, meninas. Então, a frase ficaria: chegando às máquinas novas, poderemos produzir mais. Tá certo? Essa é uma dica para vocês reduzirem essas orações. Ou o verbo vai terminar em AR, R ou IR, né? Com R, ou com DO, ou com NDO. Vai depender da frase, ok? Vamos aí à letra D. Letícia? Ela gostava muito daqueles doces que eram feitos em São José. E aí, como é que fica essa? Pode tirar o foram, tá certo? Pode ficar. Ela gostava muito daqueles doces feitos em São José, ok? Porque se você for usar o foram, você vai ter que usar o quê? Que foram feitos, tá certo? Aí vamos aí à letra E. Encontrei uma resposta quando ouvi os meus pais. Quando ouvi meus pais. Encontrei uma resposta, como ficaria? Encontrei uma resposta ouvindo meus pais. Muito bem. Poderia ser também, mas encontrei uma resposta ouvindo meus pais. Não faz nenhum uso de conjunção, né? Muito bem. Letra F. Assim que comprar aqueles livros, começarei a leitura. Como é que fica isso aí? Você vai comprar. O que é que vocês colocaram? O que é que vocês acham? Assim que comprar aquele livro, começarei a leitura. Vamos lá. Pode ficar assim, ó. Comprando aquele livro, começarei a leitura. Tá certo? É, começar, começarei a leitura. Pode ser também, Sara. Certo? Agora, entenderam, pessoal, essa questão? Deu certo? Pronto. Agora vamos à terceira questão. Alguém quer ler? Ou Alex, você pode continuar lendo? Alguém se disponibiliza a ler? Pronto, Letícia. Vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto à classificação do termo destacado no trecho. O menino, morta-aranha, fez um trocadilho com o inseto e a nossa esperança. A. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. B. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. C. Oração subordinada substantiva subjetiva. D. Agente da passiva. E. Adjunto adverbial de modo. Vocês marcaram que opção? Vamos ver aqui a B. A B tem dizendo que é de gerúndio, tá certo? Reduzida do gerúndio. O gerúndio, tá certo? É terminado em NDO. Então, vamos lá. Morta a aranha. Então, não tem como. Tá certo? Se é a B, isso. Letra A, tá bom? Mas sem problemas, eu quero que vocês participem mesmo. Estamos aqui para corrigir, viu? Quarta questão. As pessoas não devem dirigir veículos alcoolizadas. A oração destacada é reduzida de
infinitivo com valor de subordinada. A, adverbial. B, coordenada. C, adjetiva. D, substantiva. E, reduzida. E aí? Vocês tinham que ativar os conhecimentos de vocês, que vocês já estudaram antes também, para responder essas questões. Essa oração aí, essa oração é adverbial, é coordenada, adjetiva, substantiva ou reduzida? Vocês lembram? A terceira é a letra A. Vamos ver. Vamos ver se ela é adjetiva. Vamos lá. As pessoas não devem dirigir veículos alcoolizados. Vocês lembram que as adjetivas elas dão característica, tá certo? Esse dirigir veículo alcoolizada tá dando característica às pessoas, né? Que aí é o sujeito da oração. Vocês acham que sim ou que não? Prestem atenção na oração. As pessoas não devem dirigir veículo alcoolizadas. Essa característica, dirigir, né, essa frase, dirigir veículo alcoolizado, está dando alguma característica, alguma explicação às pessoas? Não, tá certo? Não está dando característica, nem explicando nada sobre as pessoas. Só está dizendo que as pessoas não devem dirigir veículo alcoolizadas, ok? Vamos lá observar. Vamos ver. É coordenada essa oração. Ela tem sentido completo, sem precisar da outra oração. Se eu disser só assim, ó, as pessoas não devem. Ou se eu disser só assim, do nada, né? Dirigir veículos alcoolizados. Essas orações separadas, elas vão ter sentido, pessoal? Vão estar completas? Não. Então, elas não são coordenadas, elas são subordinadas. Agora, resta a gente saber se ela é subordinada adverbial, que é a que a gente está estudando, se ela está reduzida ou se ela é substantiva. Vamos pensar. E aí? Vocês acham que ela é adverbial, né? De modo, de tempo, consecutiva? Ou vocês acham que ela é substantiva, né? Objetiva direta, substantiva objetiva direta, substantiva indireta, substantiva completiva nominal? Vamos pensar. Ou ela está reduzida? Pessoal, quem colocou aí letra D está correto, tá certo? Agora, mais importante do que está correto, vamos pensar por que é letra D. Vamos à primeira oração. Prestem atenção aí no livro de vocês. Quando eu digo assim, ó, as pessoas não devem. Só isso. As pessoas não devem. Minha frase parou bem aí. Minha oração parou bem aí. As pessoas não devem. Essa frase, pessoal, fica completa? As pessoas não devem. O que é que vocês acham? Está completa essa oração? As pessoas não devem. Exatamente, não fica. Aí vem uma pergunta na minha mente. As pessoas não devem o quê? Aí a frase completa. O que é que elas não devem? Dirigir veículo alcoolizada. Então, essa oração é uma oração substantiva, objetiva, direta. Tá certo? Porque a frase aí, dirigir veículo alcoolizado, está completando a primeira oração. Tá certo? Entenderam? O porquê é que ela é substantiva? Pronto. Pois, João Lucas, confie nas suas respostas, João Lucas. Muito bem, meninas. Se não tem dúvidas, vamos para a quinta questão, tá certo? Pode ler, Letícia. Qual dos períodos abaixo não apresenta oração substantiva? E aí? Vocês marcaram o quê? Qual dessas aí
Não apresenta oração substantiva. Não, pessoal, não é a letra E. Lembrem, ó, lembrem, vamos relembrar as nossas orações subordinadas substantivas. Quais eram as que tinham? Tinha complemento nominal, tinha a positiva, tinha a vocativa, tinha a objetiva direta, a objetiva indireta, tinha a subjetiva, que era aquela que não tinha o sujeito, tá certo? Então, a letra E aí que vocês colocaram. É proibido fumar. Tem sujeito aí? Você consegue perceber qual é o sujeito? Você consegue? Não. Aí tinha outro tipo também. Deixa eu achar aqui. Tinha a completiva nominal, tá certo? Que era aquela que completava o substantivo abstrato. Tinha a predicativa, tá certo? Tinha a função de predicativo do sujeito. E tinha a apositiva, que sempre tinha os dois pontos. E aí? Não é a letra E. A letra E é substantiva. A letra D, vamos lá. Paulo era incapaz de cumprir a promessa. Vamos ver a letra D. Paulo era incapaz. Era incapaz de quê? De cumprir a promessa. Essa aí é substantiva objetiva indireta. Alguém lembra por que ela é substantiva indireta? Só por causa de um detalhezinho que a gente estudou. Alguém lembra? Paulo era incapaz de cumprir a promessa, só por causa aí dessa preposiçãozinha, né? O de. Sara, correto. É a letra C, tá certo? Escute para não errar novamente. É a letra C. É, essa oração aí dá uma ideia de finalidade. Escute. Para que escutar? Para não errar novamente. Tá certo? Então é a letra C. Marquem a letra C, ok? E preste atenção na pergunta. A pergunta tá dizendo aqui não é substantiva, ok? Vamos à questão número 6. Pode ler, Letícia. Indique a alternativa em que a oração destacada está classificada incorretamente. Pronto. Vocês marcaram o quê? Qual dessas aí está classificada incorretamente? Vamos lá. Analisar aí essas orações. Qual é a que está incorreta aí a relação dela? Na B tem assim, na A tem assim. Naquela noite o silêncio não deixou Maria dormir. Oração subordinada substantiva objetiva direta, reduzida de infinitivo. B. Eles diziam onde as pessoas deveriam guardar seu dinheiro. Oração subordinada substantiva objetiva direta. C. Onde o povo parava para pensar pensar a esperança. Oração subordinada adverbial reduzida do infinitivo. D. Viver é muito perigoso. Segundo, dizia Guimarães Rosa. Oração subordinada adverbial comparativa. E letra E, terminarei a casa se tiver dinheiro. Oração subordinada adverbial condicional. Qual dessas aí vocês acham que está incorreta, pessoal? Observem a relação. Ah, tia, mas eu não lembro o que é tal coisa. Mas, lendo a frase, tá certo? E lendo o que está dentro do parêntese, você consegue identificar qual é dessas orações aí que está incorreta, está relacionada incorretamente. O que é que vocês acham? O que é que vocês colocaram? Vamos ver a letra D e a letra E, tá certo?
Vamos ver se a letra E, né, que foi colocada aí primeiro. Terminarei a casa se tiver dinheiro. O que é que está dizendo que é essa oração aí? Subordinada, adverbial, condicional. Está errada? Não está errada. Por quê? Porque ele está dizendo que, ó, se tiver dinheiro. Então, é uma condição. Ele só vai terminar a casa se ele tiver dinheiro. Então, está correto. Vamos à resposta da Maria Lúcia, né? Que ela colocou D. D. Viver é muito perigoso, segundo dizia Guimarães Rosa. Oração subordinada adverbial comparativa. Pessoal, nessa oração, a gente tem alguma comparação? A gente está fazendo alguma comparação? Comparação de alguma coisa? A Gisele também colocou D, né? Não. Então, se a gente não está fazendo comparação, essa oração é a que está relacionada erroneamente. Tem aí dizendo assim, viver é muito perigoso, segundo dizia Guimarães Rosa. Essa oração devia ser o quê? De conformidade, né? Porque viver é muito perigoso conforme Guimarães Rosa, segundo Guimarães Rosa. Então, nessa frase aí, a gente não tem uma comparação. Então, ela é a única que está incorreta, tá certo? E vocês deveriam marcar exatamente essa, a que estava incorreta. Então, a incorreta aí é a letra D. Todas as outras estão corretas, tá certo? Quando vocês ficarem em dúvida, pessoal, em alguma prova, né, no Enem, alguma coisa, vocês vão fazendo, vocês vão lendo a frase e observando o que a questão pede, o que está entre parênteses, e você consegue ir eliminando as que não tem a ver ali com a questão, tá certo? Então, a incorreta aí é a letra D. Vamos à sétima questão. Letícia? No período, quanto mais procurava, mais sofria. Ocorre uma relação de proporção. Assinale a opção em que tal relação não ocorre. Pronto. A oração aí tem uma relação de proporção. Vamos procurar a oração que não tem essa relação de proporção, tá certo? Vamos observar de uma por uma. Vamos lá. Vamos observar a B, né, que o João Lucas colocou. À medida que passavam os dias, mais ficava triste. Vamos observar essa frase. Essa frase, ela dá uma ideia de proporção, ó. À medida que passavam os dias, né, mais ficava triste. Dá ou não dá uma ideia de proporção? O que é que vocês acham? Vamos observar. Lembrando que vocês têm que marcar que não dá ideia de proporção, tá certo? E aí, coloquem se vocês acham que sim, dá uma ideia de proporção ou que não dá uma ideia de proporção. À medida que passavam os dias, mais ficava triste. E aí, pessoal? Essa frase dá sim uma ideia de proporção, tá certo? Quanto mais se passam os dias, na proporção que os dias se passam, a pessoa fica mais triste. Então, dá uma ideia de proporção. Vamos observar a letra C, né? Que a Letícia colocou aí. Procurou tanto que ficou doente. Nessa oração, eu tenho uma ideia de proporção. Procurou tanto que ficou doente. Eu tenho uma ideia de uma outra coisa. O que é que vocês acham? Dá uma ideia de quê? Levando em consideração o que nós estudamos sobre as orações adverbiais, né? De modo, de tempo, de finalidade, de consequência, de concessão. Essa frase aí dá uma ideia de quê? Procurou tanto que ficou doente. Pessoal? Me digam. Eu sei que vocês sabem. Vou dizer para vocês, revelar para vocês que é realmente a letra C, que vocês têm que marcar, porque não dá uma ideia de proporção. Agora eu quero que vocês pensem e me digam que ideia dá, se não é de proporção.
Procurou tanto que ficou doente. É dar uma ideia de quê, pessoal? Vamos pensar. Exatamente. Exatamente. Consequência. A consequência de ter procurado tanto por algo foi que a pessoa ficou doente, tá certo? Então, dar uma ideia de consequência. Então, por isso, é a letra C, tá certo? Vamos aí bem rapidinho terminar a 8 e a 9, né? Para não se estender para a próxima aula. Questão 8. Pode ler. A oração destacada no período maltratado pela civilização branca, o índio refugiou-se nos mais distantes pontos do país. Pode ser substituída sem alteração fundamental, sem de sentido por Marcará o quê? Correto. Isso mesmo, Gisele. Letra B, certo? Você iria procurar aí a oração que não mudasse o sentido da oração que tem lá, destacada na questão, né? Maltratada pela civilização branca. Por ter sido maltratado pela civilização branca, então tem o mesmo sentido. Aí essas duas frases. Muito bem. Questão 9. assinale a opção em que a palavra como é usada com o mesmo sentido que apresenta em com o susto ficou branco como a neve. E aí? Assinale a opção em que a palavra como é usada com o mesmo sentido que aparece na oração. Então, vamos lá. Com o susto, ficou branca como a neve. Então, percebam que é uma comparação. Procurem aí, nesses itens A, B, C, D, e uma oração que também esteja comparando. Perfeito. Muito bem, meninas. É isso mesmo. Vamos observar aí a oração. As folhas das árvores estavam imóveis como estátuas. Nesse, como estátuas, ela está comparando o quê? As folhas das árvores às estátuas, tá certo? Muito bom. Então, aí é a letra E, tá certo? Hoje, pessoal, eu tinha isso, era para marcar exatamente isso, a única que está comparando. Vamos ver aqui as outras. Na A, como eu estava doente, preferiu não sair, não compara. Como sempre, ele chegou atrasado, não faz comparação nenhuma. Nada aconteceu como eles planejaram. E D, nunca entendemos como o caso foi resolvido. Então, a única que está fazendo uma comparação é a letra E. Eu tinha planejado para hoje nós estudarmos sobre a pontuação das orações subordinadas adverbiais, né? Então, como não deu tempo, falta apenas um minuto, vocês vão fazer a atividade do livro. Eu vou passar lá no Google Sala de Aula um pequeno resumo das 10 orações adverbiais que a gente estudou, tá certo? Por mais que já tenha no livro de vocês, mas eu vou colocar lá no caderno, porque tem gente que estuda, sabe, acha melhor estudar escrevendo, né, lendo. Então, vamos lá. Coloquem aí no chat, pessoal, para mim, por favor, o número de vocês, tá certo? Só basta colocar o número. Então, quando terminar a aula, eu vou colocar lá no Google Sala de Aula esse resuminho, tá certo? Dessas aulas. Vou só pegar aqui o número da chamada de vocês.